Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma das áreas mais estratégicas do direito processual civil, os efeitos dos recursos. Pode até parecer um tema muito técnico, mas olha, é aqui que o jogo é definido de verdade depois que sai uma decisão judicial. Entender esses efeitos é a chave de tudo. Pois é, essa é a pergunta que dá o start em tudo. Sai uma sentença, seja ela boa ou ruim, o processo não precisa acabar ali. O próximo passo, que é o recurso, abre um leque de novas possibilidades e, o mais importante, de consequências. E aqui está o pulo do gato. Entrar com o recurso não é só um pedido passivo. É como apertar um botão que ativa uma série de mecanismos legais bem poderosos, sabe? E cada um tem uma função muito específica. Vamos desvendar os principais agora. Então, vamos começar pelo motor de qualquer recurso, o efeito mais básico e fundamental de todos, o devolutivo. É ele que realmente põe a máquina para funcionar, que leva a discussão para uma nova instância. Na essência, o efeito devolutivo é isso. É o poder que o recurso tem de pegar a questão que foi discutida e devolver para uma nova análise, geralmente para um tribunal, que a gente chama de órgão ad quem. Ele basicamente transfere a competência para julgar de novo. E olha, essa citação do José Miguel Garcia Medina resume a ideia perfeitamente. É o ato de submeter, de entregar a matéria para o novo julgamento. Só que essa entrega não é uma carta branca, não. Ela funciona em duas dimensões que são cruciais. Pensa assim, o efeito devolutivo tem duas dimensões. Na horizontal, a gente tem a extensão, que define o que vai ser revisado. É quem recorre que delimita, que diz, tribunal, eu quero que reanalise isso. Já na vertical, temos a profundidade, que define como vai ser essa revisão. E aqui o tribunal tem liberdade para mergulhar fundo em todos os argumentos e provas daquela matéria, mesmo os que não foram citados no recurso. E essa citação do Barbosa Moreira é simplesmente genial para ilustrar isso. A extensão é o quê, a pauta do julgamento, a profundidade é o com o quê, ou seja, todo o material de trabalho que o tribunal pode usar para decidir. É uma distinção muito poderosa. E aí, dentro dessa profundidade, surge um poder especial do tribunal, o efeito translativo. É ele que permite que os julgadores olhem para questões de ordem pública, aquelas que são tão importantes que interessam a toda a sociedade, mesmo que ninguém tenha pedido. É o tribunal, por conta própria, garantindo a correção do processo. Isso nos leva a um debate jurídico fascinante. Para juristas como Araquém de Assis, esse efeito translativo é só uma consequência natural da profundidade do devolutivo. Mas, para Teresa Vanbier, ele é um efeito à parte, autônomo, que não vem da vontade de quem recorre, mas sim do poder-dever do Estado. É uma discussão que mostra como o tema é rico. Agora vamos a uma das questões mais práticas. Talvez a mais urgente quando se fala de recurso. A decisão que já foi dada, ela pode ser executada na hora ou fica tudo em compasso de espera? Exatamente essa a pergunta. A matéria foi devolvida? Ok. Mas e os efeitos práticos daquela primeira decisão? A cobrança já pode ser feita? A ordem de despejo pode ser cumprida? A resposta para isso está no próximo efeito que vamos ver. É ele, o famoso efeito suspensivo. Ele funciona literalmente como um botão de pause. Quando um recurso tem esse efeito, a decisão original fica ali, congelada, sem poder produzir efeito nenhum até que o tribunal julgue o recurso. É uma segurança, né? Para evitar um prejuízo com base numa decisão que ainda pode mudar. E esse pause pode acontecer de duas maneiras. Existe o efeito suspensivo ex lege, ou seja, que vem da própria lei. A lei já determina, como no caso da apelação. Mas a regra geral é o op judicis, que é quando o recurso por si só não suspende nada, a não ser que a parte peça e convença o juiz de que há um risco de dano grave. Mas e quando o recurso finalmente é julgado, hein? Isso nos leva aos efeitos que nascem do veredito do tribunal, aqueles que vão de fato redefinir o resultado do processo. O ponto principal aqui é o efeito substitutivo. É bem lógico. A decisão do tribunal, não importa se ela confirma ou reforma a anterior, toma o lugar dela. A decisão original, na parte que foi questionada, deixa de existir juridicamente. A que vale agora é a do tribunal. E ponto final. Em seguida, a gente tem o efeito expansivo, que é como uma onda de choque. A decisão do recurso pode acabar afetando mais do que só a pessoa que recorreu ou só aquele pedacinho da decisão que foi impugnado.
E essa expansão pode ser subjetiva, quando atinge outras pessoas, outros sujeitos do processo, como um litisconsorte. Ou ela pode ser objetiva, quando a mudança numa parte da decisão acaba derrubando outras partes que dependiam dela. É como um efeito dominó. Para fechar o nosso kit de ferramentas, existem outros efeitos que funcionam em situações bem específicas e que completam esse arsenal de estratégia recursal. O efeito obstativo é bem direto. Enquanto tiver um recurso válido em andamento, a decisão não vira definitiva, não transita em julgado. Ele simplesmente impede que a discussão acabe, mantendo o jogo em aberto. E esse aqui é muito interessante, o efeito regressivo. É quase um efeito bumerangue. Em vez de o recurso subir para o tribunal, ele volta para as mãos do mesmo juiz que deu a decisão. É uma oportunidade para ele se retratar, para reconsiderar. Mas atenção, isso não é a regra. A lei prevê esse efeito em situações bem específicas, como nessas que estão na tela. São casos em que se dá ao juiz a chance de corrigir a própria decisão antes de o caso ir para uma instância superior. Então, resumindo a ópera, o devolutivo transfere a discussão, o suspensivo pode pausar a decisão, o substitutivo troca a decisão antiga pela nova. E os efeitos ainda podem se expandir para outras pessoas ou até regredir para o juiz original. Cada efeito é uma peça nesse xadrez. Fica bem claro, portanto, que conhecer esses efeitos não é só um detalhe teórico. É sobre entender as regras do jogo, antecipar os movimentos e usar cada ferramenta que se tem para montar a melhor estratégia processual possível. E fica aqui uma reflexão final. Até que ponto o resultado de um recurso depende mais de como esses efeitos são usados do que do mérito da causa em si? Uma questão que revela a dimensão da importância do que a gente conversou hoje. Obrigada pela companhia